Fala galera, sejam bem-vindos ao canal da TV Unibra no YouTube. Aqui você encontra todos os nossos conteúdos, desde episódios dos programas, Momento Unibra e Vida no Campus, até institucionais e avisos. Para se inscrever é muito fácil. Você deve clicar nesse botão vermelho e automaticamente está inscrito no canal do YouTube da Unibra. Ative o sininho para as próximas novidades. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um beijo e até a próxima! Fala galera, muito bom dia, sejam novamente muito bem-vindos a mais um programa da TV Unibra, o programa Vida no Campus, nessa edição nova, no podcast que a gente inovou para a temporada 2022 e você é o nosso convidado especial de hoje. Hoje vamos debater sobre um tema super importante, a galera já tá ligada aí, os alunos aí do curso de enfermagem, divulgou nas nossas redes sociais e você tá muito bem ligadinho. Queria deixar um abraço especial para você que tá acompanhando aí diretamente do YouTube, então não se esquece, tá? Curtir, comentar e compartilhar. Essa é a missão de vocês para ajudar também a TV Unibra a crescer ainda mais. Eu queria apresentar desde já os nossos convidados de hoje. Uma, quase nunca aparece por aqui. Vem de vez em quando e às vezes dá a cara por aqui. A Vanusca Portugal, nossa coordenadora do curso de enfermagem. Minha querida, seja novamente muito bem-vinda. E aí, galera, tudo bem? Bom dia a todos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enfermagem. Boa. Ele diz que eu sempre estou aqui, mas cada vez que eu chego é para falar de uma coisa diferente. E hoje a gente vai focar no curso de enfermagem. Perfeito. E hoje também vamos receber aqui a presença do Cristóvão Barros. Ele que é professor aqui da nossa universidade. É a primeira vez de um programa? Em um podcast, não. Mas aqui na Unibra, sim. Então, estreante aqui do programa da TV Unibra, meu querido, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Oxe, eu que agradeço a participação. Vamos embora, então. Hoje vai ser muito bom, galera. Então, olha, já queria deixar de prontidão aqui, já para informar vocês, tá? Caso você queira participar ao vivo aqui do programa, manda sua pergunta no YouTube, tá? A gente já selecionou algumas para colocar aqui durante o programa, Inclusive já tá pronto, é só a gente chegar no nosso quadro Fala Aluno, mas durante o programa você pode mandar sua mensagem, então fica muito bem à vontade, fica relaxado, que se a pergunta for boa de verdade, a gente vai repassar aqui para a Vanusca e também para o Cristóvão. Então, vamos apresentar de fato quem é o Cristóvão por enquanto, A gente vai entrar de fato sobre o tema, mas eu queria saber, cara, um pouco da tua realidade hoje com a Unibra, você veio de onde, o que faz hoje e se sente realizado, com a profissão que exerce hoje. Cara, primeiramente, minha graduação, em enfermagem, depois eu parti para uma residência, fui residente de cardiologia, não de terapia intensiva, mas na cardiologia a gente também tem a acessibilidade ao tratamento do paciente crítico. Então, bem dizer, 9 meses da minha residência de cardiologia, ela foi exatamente com o paciente crítico em UTI pós-cirúrgica, cardíaca, em UTI coronarianas. E aí, quando eu saio da residência, eu vou para uma área que eu gosto muito, que é as pessoas com o mesmo olhar crítico, com a mesma, o mesmo rigor, o mesmo caráter que a enfermagem, ela preza tanto pela qualidade da assistência. Então, eu acho que a gente tem que caminhar para esse atendimento de excelência. Estamos agora galgando, por exemplo, para a aprovação da famosa PL. E aí o piso salarial da enfermagem, e vai ser muito mais cobrado desses profissionais essa ação clínica, Entendi. Esse raciocínio. Então, quanto mais visão a gente tiver do paciente como um todo, do paciente crítico, isso vai me ajudar apenas na UTI? Não, mas isso vai me ajudar para toda a vida. Perfeito. Porque se eu atendo um paciente crítico, eu consigo atender o paciente com menor gravidade. Entendi. De forma mais efetiva. E essa área da docência, cara, como foi para tu aceitar esse despertar assim na tua carreira profissional, que simplesmente chegou uma hora que você tinha que optar para ser professor de fato, que é ensinar dentro de uma sala de aula? Então, como é a experiência, como foi os primeiros dias e tal, e como é o Cristóvão hoje dentro da sala de aula? Pronto, minha primeira experiência com docência em si foi exatamente ainda intra-residência. A residência, ela estimula a gente muito a não só a parte clínica e assistencial, mas também ela estimula a gente a voltar um olhar mais forte para a docência. Sim. Então, durante a residência, foi permitido, por exemplo, eu fiz cardiologia no Procap. E aí o Procap, ele pertence ao PE. Então, a minha coordenadora, ela dispõe pra gente, por exemplo, dar aulas
na graduação, claro que pertinente à nossa área. Então, eu cheguei a dar algumas aulas para a graduação de enfermagem da UPE, falando sobre alguns temas da cardiologia. E aí, é aquele momento que você tem o estalo e faz, poxa, isso aqui é massa, pô. Sim. E aí, quando acabou a residência, eu ingressei primeiramente para um curso técnico. E aí comecei a dar aula em curso técnico, e aí você vê toda uma dinâmica realmente, aquela vivência com os alunos, e aí você faz, cara, isso aqui é massa. É isso realmente que, vamos dizer assim, motiva e leva, né, as pessoas para frente. Até porque você olha e faz, aquele ali é que vai estar me assistindo futuramente. E aí é o que leva você também a dizer, eu quero passar o meu melhor para ele. Porque se eu chegar como paciente, por exemplo, eu quero ser atendido por um profissional top. Perfeito. Entendeu? E aí, depois eu ingressei aqui na Unibra. E aí, aqui na Unibra, é uma vivência um pouco diferenciada do curso técnico, claro, por ser uma graduação. Mas assim, o dia a dia vai fazendo, querendo ou não, o professor, sabe? E o conhecimento de uma aula, aí depois que você dá aquela aula, você vê que o tema atualizou e você quer trazer coisas mais atuais para aquele aluno. E aí os alunos, a participação do aluno, ela é fundamental. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, até porque, feito aqui o podcast, a gente se prepara para fazer uma coisa, X. Mas aí vem o aluno com uma pergunta, por exemplo, que vai fugir um pouco do tema, mas é super interessante, e a gente vai trabalhar sobre isso. E o aluno na aula, ele leva o professor a tomar esses novos ares, sabe? A voar um pouco mais alto. Porque quando a gente traz tabelado, olha, não, eu vim falar sobre isso, vim falar dessa maneira, e o aluno, professor, mais isso. Aí você faz, poxa, vai fugir um pouco do tema, mas vai ser interessante para eles. E aí você puxa aquilo e constrói mais conhecimento. Então, assim, o dia a dia é o que vai realmente levando a essa construção, cara. Mas acho que eu queria também falar contigo em relação a isso, cara. Acho que quando você começa a ensinar, acho que você desperta de fato um prazer no seu coração, porque você tá falando, você tá sendo útil na vida de alguém, né? E principalmente se tratando de carreira profissional. A gente vive num mundo hoje que é muito imediatista, que cobra muito, então acho que o desenvolvimento profissional, principalmente no ambiente acadêmico, é de sua importância, inclusive para a capacitação, profissional do professor, né? Eu acho que Cristóvão vai concordar comigo agora. A gente faz uma graduação durante 5 anos, a gente estuda, é óbvio, mas quando a gente é gratificante. Eu comecei a dar aula aqui na Unibra em 2013, eu já dava aula em curso técnico antes, desde 2010, mas é um pouco diferente, como o Cristóvão disse. O aluno da graduação também cobra um pouco mais para a gente. Às vezes é um aluno que já está na área, atuando na área, então ele chega com perguntas que está na atuação profissional dele, que ele está vivenciando. Isso também para a gente é super interessante. A gente nós não somos conhecedores de tudo, mas a gente busca e a gente está sempre buscando conhecimento também. E para mim hoje, sábado agora vai ter um treinamento aqui com os alunos da Unibra, do projeto de extensão. E eu falei logo, eu vou dar aula sobre isso. Então, sempre gosto também de estar dando aula, né? Sábado agora a gente vai ter um treinamento, eu vou participar desse treinamento. E isso para mim também é gratificante, como o Cristóvão falou. É isso aí, acho que a docência tem muito a ensinar ainda pra gente, né? Não somente para os espectadores que são os alunos, mas para, de fato, as pessoas que têm experiência, né? De fato, na profissão, que são os professores. Olha, o nosso tema de hoje, galera, novamente recapitulando aqui pra vocês, bota aí na nossa TV aqui, produção, o tema de hoje, que vamos falar um pouco sobre o cotidiano do enfermeiro, olha aí, em uma unidade de terapia intensiva. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Eu queria que tu falasse, Vanushka, o porquê da escolha desse tema, o que traz a relevância de fato para fazermos um programa em relação a isso. A gente vai descontrair um pouquinho hoje sobre esse tema. A gente até combinou, eu e Cristóvão, sobre isso. Para não deixar uma coisa muito monótona. Boa. A gente vai fazer isso. Bom. Agora, o que é importante falar? Às vezes, quando a gente fala de UTI para uma pessoa leiga, a pessoa, meu Deus, a pessoa vai morrer. Foi para
para uma UTI. E, na verdade, não é isso. Quando o paciente vai para uma unidade de terapia intensiva, ele precisa de cuidados especiais, ele precisa de um olhar clínico especial, ele precisa de uma atenção especial. E, às vezes, a pessoa leiga acha que o paciente está indo para a UTI porque ele já está na beira da morte. E, na verdade, não é isso. Então, a gente queria também conversar sobre isso, falar um pouquinho sobre isso e dizer a importância que o enfermeiro tem dentro dessa unidade. É claro que é uma equipe multidisciplinar que trabalha para chegar à cura daquele paciente, né, estabilizar aquele paciente. Quando ele sai da UTI, ele nunca tem alta, ele sempre vai para outros cuidados, né, na enfermaria, mas ali ele já sai estabilizado, vamos dizer assim, né? É verdade, Cristóvão? E o enfermeiro, ele é de suma importância dentro desse setor, dentro do ambiente hospitalar. Então, a gente queria conversar um pouquinho sobre isso com o aluno e explicar um pouquinho para o aluno sobre isso também. Então, fechado. Já entra um pouco mais sobre o tema. Vamos trazer um vídeo especial sobre o nosso institucional de enfermagem, né? Vamos trazer um vídeo especial para você que está acompanhando aí de casa. E já a gente fala um pouco mais sobre esse curso que está disponibilizado aqui no Centro Universitário, né? Que mais cresce no Nordeste, na Unibra. Solta aí, produção. O curso de enfermagem forma profissionais capazes de atuar para prevenir, promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas, trabalhando em parceria com outros profissionais do setor. O profissional de enfermagem também deve saber se comunicar e administrar as informações a ele confiadas, fazendo o gerenciamento de equipe e dos recursos disponibilizados em seu local de trabalho. O curso de enfermagem da Unibra está de portas abertas para te transformar em um profissional diferenciado. Aqui é Unibra. É aqui na Unibra, e pra gente aprofundar até o que traz o curso de enfermagem, eu queria conversar primeiro com o nosso professor aqui da nossa universidade. O curso de enfermagem, cara. Quais são os dilemas, os mitos e as verdades que permeiam a galera que é leiga no assunto, né? Que quer fazer enfermagem, pensa que é uma coisa, quando chega na sala dela, na verdade é outra. Como é que a gente pode tirar um pouco das dúvidas da galera sobre o curso da enfermagem em si? Eu inicialmente diria assim, a enfermagem, ela permeia toda a assistência ao paciente, desde sua área ambulatorial até realmente o paciente crítico ou até mais, como a gente chega a falar. A fisioterapia, ela vem para fazer a reabilitação do paciente, seja motora, seja respiratória. O médico, ele vem para tratar o paciente, então vem a área medicamentosa, cirúrgica. Porém, a enfermagem ela vem para cuidar do paciente. Então, todo aquele cuidado que permeia o paciente, de toda a assistência, é por isso que muitas vezes a gente faz, poxa, tem tanta burocracia na enfermagem, mas as burocracias, elas são atribuídas e assimiladas à profissão exatamente para que a gente possa prestar uma melhor qualidade de cuidado para aquela pessoa. Por exemplo, uma das burocracias que a enfermagem tem muito é para prevenção de infecção. E aí a gente tem o seguinte, olha, o paciente, se ele chega em uma unidade hospitalar e ele pega uma infecção, ele está sendo bem cuidado? Não. Tô te entendendo. Então, cara, por que a enfermagem atribui isso à sua profissão? Porque prevenir que esse paciente infeccione e tenha mais tempo de internamento, ou então que ele infeccione e curse com morte, é um cuidado essencial para a vida daquela pessoa. Então, quando a gente fala de cuidado, de cuidar, a gente fala de enfermagem. É por isso que a gente traz tanto que a enfermagem é uma das profissões mais humanas, que está ali realmente ao lado do paciente 24 horas por dia. Que quando, por exemplo, o médico tem alguma dúvida do que aconteceu durante o dia com aquele paciente, ele pergunta à enfermagem. Então, olha, o paciente está assim, o paciente apresentou alguma coisa, porque eles têm uma alta rotatividade e a gente está 24 horas ao lado, beira-leito, na cama do paciente. Então, isso é uma realidade realmente para quem gosta de prestar esse tipo de cuidado, de saber administrar um setor, a poder realmente querer fazer o melhor pelaquela pessoa. Mas aí, como você disse, existem, ao meu ver, né, algumas mistificações, como por exemplo, não sei se vocês vão concordar comigo, mas enfermagem por amor.
Eu não concordo em enfermagem por amor, não. Exatamente. Então, uma mistificação, sabe? Que Sim. não, enfermagem é por amor, não sei o quê. Não, Sim. entendeu? Porque muita gente traz como logo, assim, pra enfermagem é por amor. Não, eu vou fazer enfermagem, porque enfermagem é por amor. Mas eu acho isso uma mistificação, muito místico, sabe? Assim, Uma de, realidade... fora da- onda. Fora, com certeza. Porque somos profissionais. Sim. Nós trabalhamos com metas, nós trabalhamos com ações, nós trabalhamos como ciência. Nós somos científicas, nós somos, vou até brincar agora com o termo cienceiros, né? Nós fazemos ciência. Show. Então, a gente tá ali na ponta para trazer o melhor. A gente não tá ali na ponta por amor. A gente tá ali na ponta primeiro, porque somos profissionais, precisamos trabalhar, precisamos de dinheiro, mas precisamos fazer o nosso melhor com a ciência que nos é atribuída. E essa ciência é a ciência da enfermagem. Alguma coisa, Manusca? Show de bola. Quer complementar? Não. Então vamos passar aqui pro nosso... Acho que o que o João falou tudo, né? Que deu pra falar. É uma aula aqui. Eu não disse a tu que ele ia ficar falando o tempo todo. Ia, né? Eu te Ei, falei. Marco, ó, pelo amor de Deus, agora é sua parte. Eu vou até ficar mais calado aqui para a próxima vez, gente. Manusca, Não, da próxima boa. vez eu vou sempre chamar Cristóvão, porque aí ele Oxe. toma conta do Chega, programa ela todo. fica relaxada como ela tá aqui, ela tá tranquila, a mão na cintura, tudo certo. Olha, e sobre o curso de enfermagem aqui na Unibra, Vanushka, e agora é a hora um pouco de tu falar sobre a nossa estrutura e o que ela oferece, né, para o estudante de enfermagem que tá desejando ou que já cursa aqui na Unibra. Então, o curso tem duração de 5 anos. Na verdade, o aluno começa a vivenciar a prática a partir do 4º período. A gente Então chama é cedo, né? Não, a prática que eu digo é a prática hospitalar. Ah, sim. Ele vai para o hospital a partir do 4º período. Que, na verdade, não é o estágio, é uma prática hospitalar. Entendi. Porque o estágio, na verdade, do aluno de enfermagem, que é o estágio curricular obrigatório, que a gente chama, é a partir do 9º período. No 9º período, ele Entendi. faz 410 horas de estágio obrigatório. E no 10º período ele faz mais 400 horas. Então ele totaliza 810 horas dentro desse hospital. Mas a partir do 4º período ele começa a vivenciar a prática hospitalar. A gente tem alguns períodos de prática hospitalar. A enfermagem fazem as práticas do 6º período lá. E nós temos também um laboratório de simulação realística de cirúrgica, que fica até aqui nesse prédio que a gente está fazendo o programa hoje. Então o aluno, a partir do 4º, ele vivencia toda essa parte prática hospitalar. Para estar Preparado né, para quando chegar no 9º e no 10º ir sozinho para o hospital. Olha aí, show de bola, então. Porque do 4º ao 8º ele tem um preceptor, que é um professor que auxilia ele. No 9º e no 10º ele não tem esse preceptor. Ele vai para o hospital sozinho, né, botar em prática tudo que ele aprendeu dentro desses 4 anos de faculdade. Perfeito. Com ele a sorte. É com ele a sorte, é. Ô, Cristóvão, e eu acho que essa estrutura que oferece a prática para o aluno ajuda tanto o aluno no desenvolvimento profissional, né, e acadêmico dele, mas também vocês, professores, né? Com certeza. A prática, ela é essencial. Eu para um curso da ouvi saúde. uma vez que quando você está explicando uma coisa, os alunos acho que não entendem tanto, mas quando você pratica, quando você ilustra, eles começam a ver de fato aquilo, né? Isso. Pronto, é importante o que ele falou agora. Eu sempre digo isso ao meu aluno quando ele vem me cobrar prática. Você estudou a teoria? Porque não adianta eu ir para o aluno, Lado a lado. para o laboratório praticar, se ele nem sabe como tem que fazer a aplicabilidade daquela prática. Então, se ele não sabe a teoria, ele não vai saber fazer a prática. Como é que eu vou passar uma sonda no meu paciente se eu não sei o material que eu vou usar para fazer aquela sonda? Então, eu sempre digo ao meu aluno, primeiro a teoria. Se você não sabe a teoria, você não vai saber fazer a aplicabilidade da prática. Então, se você não estuda, se você fica restrito a pegar o slide do professor e ler aquele material para fazer a prova, você não será um bom profissional. Entendeu? Um bom profissional é aquele que busca o conhecimento. Ele lê artigos, ele busca livros, e ele busca esse conhecimento fora da parede da sala de aula. Ele não é só a sala de aula. Não é apenas o material que o professor cedeu para ele estudar. Ele tem que ir mais além do que isso. Não só quando ele é aluno, principalmente quando ele virar um profissional. Então, quando ele virar um profissional, eu estou há mais de 12 anos formada e eu nunca parei de estudar. Eu sempre estou estudando. Alguma coisa que me interessa, então eu busco uma pós-graduação, eu vou fazer mestrado, eu vou para o doutorado, eu vou buscar outras coisas. Eu entro em projetos científicos, então o conhecimento é contínuo, ele nunca pode parar. A sala de aula,
Eu digo ao aluno sempre, o professor é o mediador da informação. Quem busca o conhecimento é o aluno. Se ele não quer, ele não vai aprender. Não adianta ninguém querer passar informação para ele. O professor tá ali para ajudar, não tá para pegar o lápis e fazer a prova. Exatamente. Então, o professor é só o mediador da informação. Se o aluno não vai buscar o conhecimento, ele vai ficar só com aquelas pequenas informações. Como o Vanuska disse, o slide é um apanhado de coisas que o professor acha interessante trazer naquele momento para discussão daquele assunto. Não quer dizer que para aquele assunto existam N coisas que possam ser discutidas e, querendo ou não, gerar esse aprendizado. Mas aquilo ali era o que, olha, eu acho que é essencial passar. Até porque a gente não consegue passar tudo em 1 hora, em 2 horas. De aula. Exatamente. Então, isso é um corte espacial, é um corte no tempo, onde a gente traz certas informações, porém, quem vai fazer o profissional não é o professor ajuda a empurrar esse profissional para frente. Quem faz o profissional é o aluno. E aí, cabe esse aluno depois ir pesquisar sobre aquilo, e estudar sobre aquilo, para realmente ele chegar na prática e, por exemplo, eu quando recebo alunos na prática, eu falo o seguinte, eu digo, olha, qual é a teoria disso? Como o Vanuska muito bem falou. Porque toda a nossa prática ela é embasada em uma boa teoria. Como o Vanuska disse, se eu não tenho teoria nenhuma, eu não vou saber fazer prática nenhuma. Então, primeiro, qual é a teoria disso? Olha, eu vou passar uma sonda, eu tenho a teoria de técnica de passar sonda, eu tenho a teoria para separar o material necessário para a passagem de uma sonda. Então, se eu não tenho nenhuma teoria, qual material que eu pego mesmo? Eita, o que é que eu vou fazer agora? Não, o que é que a teoria diz? A teoria diz isso, isso e isso. Pronto, baseado nisso. Agora vamos para a prática? E o que é importante falar, você está lidando com vidas. E todo mundo, sem exceção, quando você vai no ambiente hospitalar, você quer que o profissional que venha te atender, ele te passe segurança. E se você chegar lá com incertezas, com insegurança para o paciente não vai confiar em você. Se ele não vai confiar em você, você não vai conseguir fazer um bom trabalho. Isso, perfeito. Show de bola. Então, vamos encerrar aqui a discussão sobre o curso de enfermagem, né, sobre o curso de enfermagem em si, com o vídeo de 5 motivos, né, que a gente preparou, a nossa equipe da TV Unibra preparou para você aí mais 5 motivos para você cursar enfermagem aqui na Unibra. Solta aí, produção. Os estudantes de enfermagem se deparam com diversas possibilidades para seguir a sua carreira. Hoje vou te trazer alguns motivos para você cursar enfermagem aqui na Unibra. Professores especializados nas áreas e inseridos no mercado de trabalho. Estágios a partir do 4º período. Ampla estrutura acadêmica. Laboratórios de simulação realista. Nota 5 no ENAD. Agora não restam dúvidas. Enfermagem é aqui na Unibra. Show de bola, galera! Então agora a gente vai entrar de fato no tema. Já pode colocar aí na TV, produção, que a gente vai debater agora. É hora de a gente, de fato, entrar sobre o nosso tema, o cotidiano do enfermeiro em uma unidade de terapia intensiva. E o nosso tópico já, né, um dos nossos tópicos aqui é sobre como é o dia a dia, de fato, do enfermeiro. A galera da prática mesmo que tem isso, já pode passar aí também, produção. Então acho que a gente já pode falar um pouco sobre isso, sobre como é o dia a dia, o cotidiano de fato do enfermeiro. Pronto, pra gente começar a falar, né, desse cotidiano do enfermeiro na unidade de terapia intensiva, é legal que a gente volte a frisar que no âmbito do cuidado, o enfermeiro ele não presta assistência apenas ao paciente, ele também gerencia o seu setor. Então, lembrar que a unidade de terapia intensiva, assim como o bloco cirúrgico, entre outras, o funcionamento e o andamento daquele setor, ele depende muito da enfermagem. Então, Só frisando aqui rapidinho. Então, sempre quando o aluno vem para mim e diz: Vanuska, mas eu não vou conseguir fazer esse seminário, eu não vou conseguir apresentar o TCC.
O enfermeiro, ele é um gestor lidera equipes, então ele tem que dar treinamentos, ele tem que passar segurança para a sua equipe, e eu sempre digo isso para o aluno, você tem que se posicionar, você tem que ter segurança, então você vai conseguir. Se você escolheu essa profissão, você vai ter que saber que você vai ser gestor, como o Cristóvão disse, ele vai gerenciar o setor. O enfermeiro, ele gerencia todos os setores que ele está trabalhando. Isso. E aí pode até acontecer aquela ideia, Vanusca, de, por exemplo, nossa, eu não sei liderar bem. E aí a gente entra no âmbito de competências atribuídas à profissão, Sim. onde, por exemplo, liderança é uma competência, e aí quando a gente traz isso para o âmbito da prática, ninguém nasce líder. Qual é a Sim, pessoa sem que dúvida. já nasce sabendo liderar? Exato. Entendeu? Então, assim, Tá dando a cara a tapa mesmo, né? entendeu? É a experiência. E aí você, com o tempo, estudando, poxa, o que é a liderança, quais são os tipos de líderes, como se lidera uma equipe, teoria. Na prática, você vai dizer, como eu vou liderar minha equipe agora? E aí você começa a pôr isso em prática e achar o seu jeito de liderar. Então, assim, você vai, a partir dessa teoria, atribuindo competências, sabe, e gerenciando melhor a sua equipe. Sim. Então, primeira coisa, como a gente já está falando aqui, gerenciamento da equipe. Lembrar que em unidade de terapia intensiva, tá certo? Segundo a lei, a gente tem 10 leitos para uma UTI. Desses 10 leitos, eu tenho 5 técnicos, porque eu tenho um técnico para 2 leitos, e eu tenho um enfermeiro para 10 leitos. Então, eu vou ter ali, no mínimo, 5 técnicos e um enfermeiro. Então, você vai estar gerenciando, no mínimo, 5 pessoas. Ali, no seu ambiente fechado, UTI, tá certo? E aí, lembrar que são pessoas. Você vai ter que gerenciar conflitos, você vai ter que gerenciar faltas, você vai ter que gerenciar problemas, desavenças. Então, tudo são pessoas. Sim. Tudo vai surgir. E aí, você vai ter que estar apto e disposto para poder gerenciar da melhor forma a ação. Sim. Lembrando que no final quem ganha é o paciente. Sim. Então muitas vezes a gente tem que quebrar barreiras, quebrar egos existentes entre profissões, para que no final quem sai lucrando seja o paciente. Tá certo? E aí a gente fecha equipe, gerenciamento de equipe, gerenciamento de setor. Na unidade de terapia intensiva, a gente tem um desfibrilador, tá certo? Para intercorrência, a gente tem o material para intubação orotraqueal, por exemplo, que é a colocação de uma cânula dentro da traqueia para poder manter a ventilação, vamos dizer assim, o nível de oxigenação normal da pessoa. Então, a gente tem esse material separado, e quem testa esse material é a enfermagem. Por que a gente testa? Poxa, testar é tão chato. Mas imagina, um paciente apresenta uma parada, ele precisa ser desfibrilado e o desfibrilador não pega. E você, se tivesse passado mais cedo e visto que não estava funcionando, você poderia já saber, olha, ele não está funcionando, minha gente, nem pega pra gente não perder tempo. Ou então, olha, manda consertar o mais rápido possível. Isso é um gerenciamento do setor. Você saber o que tem no setor, o que precisa realmente se ajustar para o bem do paciente. Não quer dizer que, olha, muitas vezes a gente vê, já trazendo uma partezinha mais lúdica. Ó, enfermeiro, aquela lâmpada não está funcionando bem, não. Eu não sou eletricista, eu sou enfermeiro, entendeu? Então, assim, muitas vezes atribuições são levadas à nossa enfermagem exatamente por esse gerenciamento. Mas assim, olha, ali eu vou falar com o menino. E por ser o profissional que fica ali o tempo todo, ele passa as 12 horas do plantão dele dentro daquele setor. Os outros profissionais, eles circulam em outros setores, muitas vezes, né? Ele não é um profissional fixo ali, mas o técnico, o enfermeiro, ele fica fixo ali naquela unidade. Então, tudo que é de intercorrência dentro daquele setor, o enfermeiro que é procurado para tentar solucionar. Isso. E aí, gerenciamento do setor, tranquilo. Gerenciamento do paciente. A gente tem, né, por lei, um técnico para 2 leitos. O técnico, ele está ali para prestar assistência e serviço àquele paciente. Porém, por lei, paciente grave, paciente crítico, ele é um paciente que necessita de cuidados de enfermagem, e quem tem competência técnico-científica para tal é o enfermeiro. Então, a gente tem ali 10 pacientes altamente instáveis,
Porque, normalmente, como o Vanuska disse, o paciente ele não pode estar morrendo, ele pode não estar grave. Porque o que seria um paciente que necessita de unidade de terapia intensiva? É aquele paciente que pode cursar ou que está cursando com falência de órgãos. Então, olha, Vanuska está cansando, ela está muito cansada. A gente está conseguindo manter ela bem aqui? Não. Ela está morrendo? Também não. Mas vamos mandar ela para UTI para evitar alguma coisa? Então, ela pode estar cursando com alguma falência, por exemplo, pulmonar, porque está cansando. A gente sabe se tal, se não? Não. Então, para prevenir alguma coisa, manda para UTI. Ela não está morrendo. Mas lá, a gente tem uma equipe qualificada que vai ficar atenta a todos os sinais, a todos os parâmetros dela, que vai ter uma visão, vamos dizer assim, mais crítica sobre aqueles parâmetros e os sinais e sintomas que ela pode apresentar para a gente poder intervir mais rapidamente. Tá certo? Então, essa pessoa, esse paciente, ele chega nessa unidade. E aí, a gente tem que também saber triar o nosso paciente. Por quê? Lembra que a gente vai ter 10. Eu não vou poder estar do lado dos 10 o dia todo. Então, olha, esse está menos grave, esse está mais grave. O enfermeiro ele tem que ter essa delicadeza também de saber, poxa, desses pacientes, qual necessita mais de minhas intervenções, de meus cuidados? Qual necessita mais da minha atenção no dia a dia? Então, crucial para mim é o nosso relacionamento com a equipe técnica de enfermagem. Meu querido, o técnico, ele é meus braços, eles são minhas pernas. Ele tá com 2, eu tô com 10. Então, é quando ele chega para mim e faz, chefe, não tá bem não. Não é qualquer coisa dizer, eu vi, tava bem. Não, lembra que ali o paciente... E ele tá ali realmente para ajudar aquele paciente. E ele tá fazendo o melhor dele. E a gente espera que nós, quanto enfermeiros, também façamos o nosso melhor. Então, estamos ali, fazemos a parte burocrática gerencial, tem a parte de, por exemplo, solicitação de exames. Olha, aquele paciente está tendo, por exemplo, queda de... Vou começar a utilizar termos mais técnicos, viu, Vanuska? Não. Pronto. Então, por exemplo, ele está começando a apresentar queda de hemoglobina e aí o médico olha e faz, tem sangramento externo? A gente faz, não. Eita, ele pode estar tendo um HDA, que é uma hemorragia digestiva alta. Então, vamos solicitar uma endoscopia. Quem fica responsável por recaptação, vamos dizer, da solicitação de endoscopia, marcação da endoscopia, preparação do paciente para a endoscopia? Enfermagem. Então, o médico solicitou, a gente vai tentar marcar, vai tentar fazer o translado desse paciente, por exemplo, vai ser feito interno ou vai ser feito externo? Vai solicitar ambulância? Quem solicita ambulância? Nós agendamos ambulância. Então, toda essa questão, ela vai acontecendo no dia a dia. E aí a gente vai reorganizando isso. Por quê? Porque o paciente necessita desse procedimento para poder, teoricamente, melhorar o seu quadro vital. E aí, quem presta o cuidado para ajudar o diagnóstico médico é a enfermagem. Então é importante falar que nesse setor o enfermeiro ele ganha um salário melhor do que alguns outros setores dentro do ambiente hospitalar. Porque você viu que ele tem outras responsabilidades que outros setores não têm. E aí tem uma particularidade chamada setor fechado. Sim. E aí por ele ser um setor fechado, a gente diz, né, ganha, claro que esse a mais, que a gente chama realmente de porcentagem de setor fechado, né? Do mesmo modo que o plantão noturno ganha a gratificação de plantão noturno, por exemplo, que é o mais para trabalhar durante a noite. Perfeito. Então, eu queria deixar um abraço especial para todo mundo que está acompanhando aqui. Já a gente vai pro quadro Fala Aluno, tá? Da TV Unibra aqui. Deixa eu mandar um abraço especial para José Manuel, que tá por aqui. A Juliana Maria falou, aprova PL 2564. É, o que isso é o que a gente tá falando, né? Salário. E também deixar um abraço especial pro Anderson Franklin, que tá acompanhando aqui com a gente também. Tem um outro tópico, antes da gente ir pro quadro Fala Aluno, que é quais são os conhecimentos que tornam-se importantes, né, necessários nessa prática, né, da terapia intensiva. Veja, é difícil a gente frisar um conhecimento, um tema. Lembrar que o nosso paciente ali, ele pode cursar com diversos problemas. Então, assim, é interessante que o enfermeiro de terapia intensiva, ele seja, vamos dizer que, antenado às coisas. Então, poxa, o que eu posso fazer? O que é de minha competência profissional?
primeiramente, porque você sabendo o que você pode fazer, até onde você pode chegar, é uma coisa essencial para cada profissão. De, olha, eu só posso fazer isso, eu só posso chegar até aqui. Então isso vai depender do médico, isso vai depender da fisioterapia. Porque aí é exatamente aquela coisa da equipe multiprofissional que a gente falou mais cedo, de olha, eu tentei fazer isso, não cheguei, e não consegui. Por exemplo, o paciente ali ele vai estar necessitando de oxigênio, foi o exemplo que a gente falou, que eu falei de Vanuska. E aí a gente vai botar um catéter de O2 no paciente, eu coloco até 5 litros, competência minha. Mais de 5 litros, eu posso colocar, eu posso. Mas, ser competência minha, teoricamente, não é. Então, aí eu já posso falar com a fisioterapia ou com o médico. Porque no ambiente hospitalar, oxigênio a mais, ele é medicação. E prescrição de medicamento é uma atribuição médica. Então, até 5 litros ali para o oxigênio para o paciente, eu posso botar? Posso. Mais do que 5, eu digo a todo mundo, olha, 5, manda a fisioterapia olhar. Porque a fisioterapia e a medicina se resolvem quanto ao aumento disso. Então, ter os conhecimentos básicos das minhas competências, elas já mostram onde eu posso pisar, até onde eu posso chegar. Então, antes de você chegar no da terapia intensiva, é legal você saber o que é competência minha quanto profissional. E aí, os anos de graduação vão sempre se frisando nisso. Olha, você nesse âmbito vai poder fazer isso, isso, isso. Você nesse âmbito vai poder fazer isso, isso e isso. E aí, muitas coisas, o que não é falado, o aluno ele pode correr atrás para ler. Existe lei, tá tudo lá. Hoje, com a internet, a gente tem facilidade de achar essas coisas, tá certo? Então, primeiramente, isso. 2, procedimentos. Quando a gente chega a falar de procedimentos, existem muitos procedimentos que são realizados na unidade de terapia intensiva que não são realizados em outros setores hospitalares. Como, por exemplo, no unidade de terapia intensiva, se o paciente ele cursa com, por exemplo, rebaixamento do nível de consciência, ele começa a ficar mais sonolento, ele não responde, primeira coisa, o médico vai avaliar se ele necessita ser entubado. Se ele necessita de intubação orotraqueal, já é uma indicação de UTI. Sim. Então, fora da UTI, você não vai ver intubação orotraqueal. Então, poxa, se eu estou ali dentro, eu volto para as competências. Eu preciso saber quais são os materiais necessários para a intubação. Eu preciso saber qual é minha função no processo de intubação, já que intubar o paciente é um ato médico. Sim. Então, eu aqui vou fazer o quê? Qual é a minha atribuição? O que é que eu posso fazer para poder ajudar nesse procedimento? E aí, outra coisa que intubou o paciente. Eita, beleza. O paciente agora necessita de um acesso central. Fora da UTI também é muito raro ter paciente com acesso central. E aí, poxa, agora vai fazer o quê? Uma punção de acesso central. O que é um acesso central? Como a gente cuida desse acesso central? O que é necessário para a punção desse acesso central? Então, tudo isso o enfermeiro também tem que ter em mente. Por quê? Lembrar que a gente vai auxiliar o médico a realizar a punção, mas depois, os cuidados com o catéter já implantado é nossa atribuição. Por isso que existem os diagnósticos de enfermagem. Tanto o diagnóstico de risco, né, como o diagnóstico que a gente vai fazer para evitar que o paciente venha a ter agravamento daquela situação que ele se encontra no momento. Nós podemos fazer alguns diagnósticos que estão prescritos já no livro, que a gente fala, que a gente tem um livro de diagnósticos de enfermagem. E o enfermeiro também tem a competência de realizar esses diagnósticos para evitar que algumas coisas aconteçam com aquele paciente dentro daquela unidade de terapia intensiva ou de qualquer outro setor dentro do ambiente hospitalar. Isso. E lembrar que a sistematização da ciência de enfermagem, né, que é uma atribuição exclusiva e privativa do enfermeiro, ela tem que ser feita realmente de modo cauteloso e constante, porque o diagnóstico médico ele é único. Então, olha, você tem, por exemplo, gastrite. Acabou-se. Você é intitulado, você vira agora a gastrite, que vai ser tratada. O diagnóstico de enfermagem não. Nesse momento você tem risco de queda. Mas daqui a pouco você melhora, você vai ter risco de queda? Não, você já está bem. Então, assim, são diagnósticos que são inconstantes, na verdade, ele não se mantém. E aí necessita de uma avaliação crítica. Diária. Exatamente. Uma avaliação diária crítica
desse enfermeiro para fazer, olha, quais os diagnósticos para essa pessoa. E aí, normalmente, isso é feito diariamente. Show. Perfeito. Vamos para o nosso quadro Fala Aluno, então? Primeira participação de você aí de casa, mandando sua pergunta pra gente. Ó, fica muito bem à vontade para comentar também no nosso YouTube, aqui no nosso chat também, tá? Então, tem alguma pergunta para os nossos convidados, fica muito bem à vontade, só mandar aqui que eu reproduzo para eles, tá? Primeira pergunta da gente é do Jardel. O enfermeiro teria uma autonomia maior na UTI? Veja, aí depende da questão do o que você quer trazer com autonomia. Porque o enfermeiro de terapia intensiva, ele tem possibilidade de fazer o que todo enfermeiro teria a possibilidade de fazer. Porém, Perfeito. existem coisas que, teoricamente, só acontecem na UTI. E aí você, claro que, se for assim, vai ter uma competência maior do que o enfermeiro de uma clínica. Sim, Por sem quê? dúvida. Isso está acontecendo dentro de uma unidade controlada, que é a terapia intensiva, e não na unidade clínica. Então, o paciente está intercorrendo na clínica, manda ele para a UTI. Na UTI, faz-se aqueles procedimentos. Então, que tipo de autonomia a gente está falando? Até porque o que leva à autonomia do profissional é o conhecimento. Estou passando beira-leito e faço aquele paciente, por exemplo, utilizando termos técnicos de novo, me desculpem, mas aquele paciente está apresentando fibrilação atrial, viu? Eu comuniquei ao médico. Conduta de medicação dele. Mas aí depois ele chega para mim e faz, olha, fazer esse drip de Ancoron, por exemplo, roda essa meldarona no paciente para estabilizar ele. Então, ele viu que eu vi, que eu sabia o que o paciente estava tendo e ele prescreveu a medicação para isso. Sim. Isso me torna mais autônomo. Mas para eu ter essa autonomia eu tenho que ter conhecimento. Perfeito. Então aí vem a prática embasada, a teoria, embasada na minha prática. Então, você quer ter autonomia, primeiramente, tenha conhecimento. Pesquise, estude. Porque quanto mais conhecimento você tiver ali, mais ouvidos e atenção dos outros profissionais você vai ter. Show de bola. Então vamos para a segunda pergunta. Pode colocar a produção. A próxima pergunta aí, nosso Lourinho Lins falou o seguinte: quais os desafios diários de um intensivista? Olha aí. Olha aí. Vamos lá, né? Intensivista, gostei do termo. Então, vamos lá. Os desafios da nossa profissão. Primeiramente, minha gente, conviver com pessoas é difícil. Então a gente vai ter as dificuldades do seguinte: médico que chega, passa a visita dele, faz o que tem que fazer e faz, olha, qualquer coisa, eu tô ali, tu me chama. E aí quem fica na UTI vendo os pacientes? A enfermagem. E aí, ultimamente estava tendo uma comoção, porém no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, eu sigo muitas coisinhas de enfermagem. E aí tinha um dia desses que tava uma postagem assim: enfermagem não é telefonista. Enfermagem não chama ninguém no quarto. Então, para você ver que, por exemplo, é uma dificuldade que muitas vezes a gente pode encontrar. Por exemplo, telefone. O telefone toca na UTI. Quem pode atender telefone na UTI? Qualquer pessoa. Mas o telefone fica lá tocando. E o telefone toca. Tem dia que eu chego na UTI e faço assim do lado do telefone: ó, atende aí, pô. Porque ninguém pega. Eu digo, todo mundo aqui é. Aí o pessoal vai, por que tá fazendo isso? Porque todo mundo aqui é cotó. Aí você vai e atende. Mas aí você tem que parar suas atribuições, seus afazeres, que um dos profissionais que mais tem afazeres na terapia intensiva é o enfermeiro. É o enfermeiro. E aí você tem que parar para poder atender no telefone. E que muitas vezes é: doutor fulano se encontra. Aí você, poxa, eu parei tudinho para saber se doutor fulano estava aqui. Então, é uma das dificuldades que a gente Eu acho que encontra. uma dificuldade, não sei se Cristóvão vai concordar comigo, é o acompanhante não, porque não fica acompanhante lá, mas os parentes, o familiar do Sim. paciente. Eu ia até trazer isso mais na frente, né? Mas já trazendo o ensejo, né, da nossa conversa, quando ia até trazer uma história meio engraçada, que é o seguinte: o acompanhante
tem acompanhantes que são ótimos. Graças a Deus, é Deus que envia ele, né? Espiritualizado. E aí você fala... Compreensivo. E aí o médico fala, ele, não, que eu quero falar com o enfermeiro, com o fisioterapeuta. Isso é direito do acompanhante, para poder realmente saber o cuidado integral ao paciente. Você vai lá, você fala, minha gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado. E aí, por exemplo, teve um episódio, né, que aconteceu comigo, que eu até digo para os meus alunos, minha gente, a primeira coisa que a gente tem que ter como profissional de saúde é humildade. Não adianta, porque eu sou enfermeiro, eu tenho conhecimento, eu não sei o que, a gente tem que ser humilde. E humilde em tudo. E aí, chegou, o médico estava passando a visita. Eu, normalmente, quando está na visita das UTIs, eu não falo nada com o paciente, com o acompanhante. Por quê? Primeiro, o médico, quando passa a visita, ele fala uma coisa. E pra gente não ter discrepância de informação do dito, eu não pegou e perguntou: a lesão dele, como é que tá? Lembrar que a avaliação de pele, cuidado com lesões, é uma atribuição da enfermagem. E aí o médico chegou para mim, chegou para a paciente, para acompanhante e fez: olha, eu não sei, eu vou chamar o enfermeiro. Aí, Cristóvão, vem cá. Aí eu tava indo, eu digo, um minutinho. Aí quando tava chegando, eu escutei ele perguntando: mais alguma dúvida, senhora? Ela: não, doutor, muito obrigada. E aí ele foi terminar de passar a visita dela. Sim. E aí eu chego e faço: pois não, senhora, pode falar. Aí ela: olha, eu queria saber da lesão dele. Aí eu comecei: não, porque, veja, a gente tá cuidando da melhor forma, ele tá uma lesãozinha que tá com um pouquinho de pele morta. Aí ela: olha, eu sou da área. Aí deu aquela respirada lá, assim. Eu sou da área, eu sou enfermeira, então, você começa, né, meu Deus, chega aqui, Jesus. É a hora da paciência. Né, aí eu olhei pra ela e fiz: você é da área, tá certo. Aí eu começo a usar uma frase, como você sabe? Porque se é da área, ela sabe, né? Sim. E eu, pronto, ele tá com uma lesão, certo, não classificável em sacra, como você sabe. Estamos utilizando um curativo de hidrogel, que é o mais adequado para ela nesse momento, porque eu acho que você tem esse conhecimento, né? E aí a pessoa começa a olhar assim pro lado, pra cima. Eu digo, aí depois eu digo, pronto, e é isso. Depois que eu terminei de falar, pronto, é isso, viu? Mais alguma coisa? Aí ela não tinha nem como chegar pra mim e fazer: olha, você podia repetir? Ou então você podia dizer: não, porque ela não é da área, como você sabe. Se é da área, você sabe. Porque ela não perguntou ao médico. Exatamente. Ou então, fosse humilde: olha, como é que tá a lesão? Eu digo: não, porque aqui tem pele morta, a gente tá usando um curativo. Você explica normal. Mas, se você chegar, por exemplo, olha, não, eu sou da área, tá certo? Eu só queria saber isso. Humildade é diferente. Sim. Você vê que a pessoa tá dizendo que eu sou da área, pra, tipo, você já começar a botar um pé atrás quanto a isso. Sim. Eu já começo a usar termos que são adequados à área e já começo a supor conhecimento. Então, porque se eu sou da área, sei, você que é da área também é obrigado a saber. Então, eu comecei, não porque como você sabe, não porque... Aí ela começa assim a olhar pra cima, por lado, e aí eu... Pronto, mais alguma dúvida? Ela ia dizer que não, ela ia dizer que sim, por exemplo. Não, obrigado. Eu digo: nada. Pronto, me retirei. Do mesmo jeito, outra acompanhante estava com o médico e: não, sim senhor, doutor, sim senhor, tá ótimo. Aí quando tava passando, ele fez: vem cá, por que isso? E assim, assado. Eu digo: calma, você tava falando com o médico agora, porque você não perguntou isso a ela? Não, porque isso é um absurdo. Aí eu digo: você tava agora com o médico? Não, tá certo, tá ótimo. Agora por que comigo tá? Não, que não sei o quê. Eu digo: tá certo, viu? Você quer tirar suas dúvidas, né? Vou pedir pro médico voltar pra falar com a senhora. Eu falar? Não, se ela tivesse falado direito comigo, era outra coisa. Mas não, isso é absurdo. Eu digo: pois é, eu vou chamar o médico pra me falar de novo com a senhora, viu? Porque aí quando eu chegar, ela vai ficar lá: não, tá certo, tá ótimo, obrigado. Tudo bem. Aí são essas coisinhas que realmente acontecem na nossa vivência, no nosso dia a dia, que a gente vai dizendo: menino, é cada tipo de santo que bate aqui. Isso aí eu não vi na sala de aula. É só na prática mesmo. Show de bola, galera. Então vamos para o nosso próximo tópico aqui,
que é o quais são as intercorrências mais frequentes, né, na UTI, na unidade de terapia intensiva. Pronto. Sobre intercorrências. Primeira delas, a gente pode dizer, por unanimidade, que é a parada cardiorrespiratória. Então, o paciente tá lá, olha, ele tá bonzinho, tá falando, a gente fala, opa, seu João, tudo bom? Seu João faz, tudo bom. 10 minutos depois, gente, parou aqui, ó. Mas seu João me deu bom dia agorinha. Como é que seu João... Não, seu João tá de graça, só pode. E aí eles trazem sempre atualizações sobre RCP. Porque aí eles fazem estudos e vão acreditando ou desacreditando algumas coisas. Então eles têm um padrãozão deles, que é de 2015, que é completo, enorme, e eles vão lançando a cada 2 a 3 anos atualizações. E aí você vai acompanhando isso e olhando. Por exemplo, nas últimas atualizações, o que é que eles trazem? Que não traziam na outra. Por exemplo, desfibrilação precoce. Então ele dizia que desfibrilação era legal, a gente deveria fazer, tem que ser avaliado e ser desfibrilado. Aí agora eles trazem pra gente o que? Precoce. Então quanto antes for feito, melhor. Então assim, como é que eu vou saber dessas coisas? Estudando, pesquisando. Então, lembrar que o manejo da RCP, certo? Normalmente ele é atribuído ao profissional médico, mas quem pode manejar uma RCP é todo profissional da área de saúde que seja capacitado e habilitado para tal. Então, muitas vezes a gente vê, por causa também de uma ideologia, de uma crença onde o médico é o centro do saber, é o centro da saúde, que na verdade ele não é o centro, ele é mais um que está ali para somar na saúde do paciente. Então, quando a gente pega isso e traz, a gente vê que normalmente os médicos fazem, não, quem conduz a parada sou eu. Eu estou aqui para conduzir a parada da melhor maneira. Não, ele está ali para tentar conduzir assim como eu. Ele está ali para poder reanimar o paciente assim como eu. E para fazer uma coisa que só ele pode fazer, que é a prescrição de drogas que o paciente necessita. Aí sim, só ele pode, que eu não vou chegar na parada de, gente, bota um bicarbonato, por exemplo. Não, isso é atribuição dele. Diferente da adrenalina, que é protocolo. Então, eu posso, por exemplo, parou o paciente, o técnico chega, faz, quem vai ficar na medicação? O técnico faz, eu digo, olha, ciclo sim, ciclo não, faça uma adrenalina, porque cada ciclo tem 12 minutos, e a adrenalina ela é feita entre 2 a 5. Então, ele já vai saber que, olha, vou fazer adrenalina nesse período, eu digo, e avise, viu? Então, ele já vai estar ciente da função dele. O médico já vai estar tentando pensar em outra coisa. Muitas vezes eles querem, não, eu vou ficar regulando a parada para poder ficar no ladinho, ó, agora é tua vez de massagear, vai lá porque a massagem é o mais cansativo. Então, diferente de, tem muitos médicos que eles são, opa, não, o próximo já sou eu, viu, minha gente? Então eles se voltam logo para tentar ajudar a equipe a regularizar isso, a fazer compressão. Então, parada crucial. 2. Intubação orotraqueal. Como eu já disse, a intubação normalmente ela só acontece, normalmente é para acontecer, né, no ambiente controlado, como uma terapia intensiva. E aí esse paciente que ele vai ser intubado dentro da UTI pode ser por N motivos. A avaliação médica que vai dizer e vai dizer, ó, vamos intubar esse paciente. Então, é uma coisa que acontece também corriqueiramente na unidade de terapia intensiva. Tanto a intubação quanto a extubação. E aí o paciente ele é extubado e o que acontece? A fisioterapia faz o teste, o paciente é extubado, o paciente ficou ótimo. É o esperado, graças a Deus. Mas também pode acontecer o seguinte, a fisioterapia faz o teste, ele passa, o paciente é extubado e de repente, como já aconteceu comigo, meia hora depois o paciente rebaixa o nível de consciência. Vai ficar largado lá. Gente, vamos reintubar de urgência. Por quê? Porque ela não está conseguindo manter padrão respiratório desse jeito. E aí, aquela correria, aquela coisa. Então, são intercorrências que elas são mais vistas, claro, na unidade de terapia intensiva. Outra coisa, principalmente agora, assim, nessa época de chuva, então a gente começa a receber muito paciente leptospirose, por exemplo. E aí, o paciente de leptospirose, ele sangra muito.
porque aí dá plaquetopenia no paciente, o paciente ele fica propenso a sangramento. Então, o paciente ele começa a intercorrer, a ficar, por exemplo, a hemoglobina lá embaixo, o paciente sangra muito, e aí abre volume para esse paciente, ela solicita o sangue para necessidade intraoperatória. Mas na unidade de terapia intensiva a gente solicita o sangue para necessidade infusional naquele momento. Então, olha, a gente vai instalar o sangue. Quais os cuidados que eu tenho que ter com o sangue, com o preparo, com o manejo? No momento que o sangue está descendo, quais são os cuidados que eu tenho que ter? Então, tudo isso até a própria checagem. Ó, uma vez eu peguei, o nome da paciente era, por exemplo, tá certo? Amara Cavalcante dos Santos. Aí tinha no sangue Amara Cavalcante Silva. Eu vou infundir esse sangue? Não. Por quê? Porque a minha paciente é Amara Cavalcante dos Santos e não Silva. A gente devolveu a bolsa, solicitou uma nova. Descobrimos que o erro foi na hora do hemop escrever o nome da paciente. Então, assim, poxa, mas mesmo assim não infundiu? Não, isso é respaldo para o paciente e para a equipe. Ela é Silva? Não, ela é Santos. Não infunde. Então, assim, a gente tem que ter sempre algumas atenções, né? Com algumas coisas que acontecem ali realmente no manejo da terapia intensiva. Show de bola. E pra gente encerrar aqui nosso último tópico, é até interessante, gostei disso aqui. Bota aí pra galera ver, botar em tela cheia pra galera ver. Resenhas do setor. Como é que é isso aí? Porque eu vi que vocês quiseram se soltar um pouquinho mais, né? O Vanos falou isso no começo, quem vai trazer um pouco mais disso. E o que são de fato essas resenhas do setor, Vanos? É tu, Cristóvão, tu que trabalha lá na UTI. Não, eu trabalho aqui na faculdade, não. Eu trabalho na faculdade, eu não trabalho lá no setor, não. Fuja não, viu? Não, porque a gente pensou realmente quem está implantado lá no setor da UTI não quer largar essa UTI de jeito nenhum, é você. Porque eu vivo chamando ele, vem só dar aula, Cristóvão. Vem-se embora para a sala de aula, vai acabar teu mestrado, sai dessa UTI. Mas ele está implantado ali dentro, criou uma raiz e não sai mais de lá, não. O rapaz é que, assim, sabe, acredito que a prática, ela traz vivências, sim, sabe? Claro. E as vivências para a sala de aula, elas são cruciais. Como, por exemplo, quando a gente fala de resenhas, de coisas engraçadas que acontecem no setor, por exemplo, eu trago já, só relembrando, aquela acompanhante chata, que vem e fica resenhando ali, que você faz, meu Deus. Ou então, tem um amigo meu, por exemplo, que quando a gente vai liberar a visita, ele já faz, meu Deus, não vejo a hora dessa visita acabar. A visita nem abriu ainda, ele já tá dizendo, não vejo a hora dessa visita acabar. E é tão rápido a visita, 15 minutinhos só. Meu Deus do céu. 30. Assim, tem um peso, multiplicou esse peso, tá vendo? E aí, a gente tem coisas que acontecem que na hora pode ser estressante pra gente, mas depois torna-se engraçadas, sabe? Sim. E muitas vezes, por exemplo, o TI tem um setor fechado. A gente tá ali dentro, mas porque a gente tá num setor fechado, não quer dizer que a gente também não sabe de nada do hospital. Entendeu? De vez em quando, as fofocas do hospital, eles chovem assim também na UTI. Você faz, opa, que legal, sabe? Então, assim, porque às vezes a gente, antes de ir para uma UTI, a gente pensa, poxa, por ser um setor fechado, ao paciente crítico, a gente fica ali feito tenso o dia todo. Fechado, sabe? Desovado, que não sabe o que está acontecendo fora, não sabe o que está acontecendo no hospital, e não é. Então, poxa, às vezes chega o técnico e faz, chefe, sabendo o que está acontecendo lá fora, aí você vai ficar por fora, eita, o que? Vem cá. E Cristóvão gosta de fofoca, viu? Eu? Você gosta, eu gosto de informação. Cristóvão ele já chega lá na minha baia aí, com a novidade. Eu, como bom leonino, eu gosto de informação. Tá vendo? E aí, eu faço, eita, não, vem cá, senta aqui, vamos conversar, né? E aí, o pessoal, não, porque tá acontecendo isso lá fora, eita, é mesmo. Então, assim, a gente, querendo ou não, acaba sabendo do que tá acontecendo fora, sabe? Coisas também que acontecem ali, por exemplo, às vezes são até erros que são besteiras, e aí vocês depois, a gente para e fala, não, pelo amor de Deus, eu já tô ciente disso. E aí, o paciente, por causa do grau de gravidade dele, ele cursou com parada,
a técnica já estava estressadíssima. E aí, a gente fazendo a massagem, ela... Sei não, viu? Falando, reclamando, sei não, viu? Podia ter sido evitado. Aí o médico olhava pra ela, o médico olhava pra gente. Vamos, minha gente! E não sei o quê. E a gente lá, toda a equipe inteira, a gente querendo fazer a massagem, botar a força, mas ao mesmo tempo a gente tava querendo rir. Por causa dela. Por causa dela. Sim. Porque a graça dela tinha sentido. E aí, os outros profissionais estavam tudo já assim, e a gente querendo rir, querendo fazer a massagem. Então, não é porque é um setor onde o paciente tem mais gravidade, onde as coisas realmente elas são mais fechadas, que a gente não se diverte. Então, a gente sabe do que acontece fora, a gente sabe do que acontece no hospital, a gente tá ali vivendo, às vezes se estressa, mas depois a gente ri. Porra, a maioria dos estresses que acontece é horário de visita. É um horário maravilhoso para se estressar. E aí, você se estressa, aí depois começa os comentários. A parte dos comentários pós-visita é a melhor, porque aí o técnico chega e faz: viu aquela acompanhante? Misericórdia! Aí você já começa, cara, que você viu que a acompanhante, ela tava ali catucando o paciente, ela levantava o lençol, que os técnicos organizam, deixa o lençolzinho bem esticadinho, bonitinho, recebendo a visita. E uma inclusive prende o lençol pra gente não ficar levantando, né? E aí uma das indicações é, minha gente, ao entrar, o acompanhante não mexa no paciente, até porque alguns pacientes têm bactéria de contato. Então não mexa no paciente. E aí quando você vê, tá lá a pessoa alisando a cabeça, puxando o lençol, tocando na perna, e faz: chefe, ó ali, eu digo, minha filha foi passada, não é criança não, eu vou lá falar mais não. Eu não vou nem a pau, velho. Aí a técnica, aí depois a visita acaba aí. E a mulher ali, alisando o paciente de contato, eu digo, minha filha, ela sabe que o paciente não pode alisar. A gente tá trabalhando com criança, não. A entrada de criança na UTI é proibida. Criança, e assim, muitas vezes idoso também, por causa da época de pandemia, foi proibido, né? Mas aí já estão começando a retornar. Mas assim, aquilo era uma situação estressante pra gente, que a gente avisa aí a pessoa, tá, desculpe, aí não mexe. Aí, até a mãozinha, faz aquela mãozinha de santinho, né? Bota aqui assim a mãozinha. Aí não mexe. Aí depois, quando a gente vira as coisas e começa a fazer, tá lá. Aí eu digo, eu não vou não. Eu não vou mesmo de novo. Aí, isso assim, é estressante, mas torna-se engraçado. Depois a gente começa a rir, a falar sobre essas coisas. Então, você vai vendo que a prática, o dia a dia, tem estresse, mas também tem suas diversões, sabe? Tem suas graças, são pessoas, são vidas diferentes, a conversa no dia a dia com a sua equipe. Então você manter, vamos dizer que, uma harmonia entre a sua equipe é muito bom, porque vai trazer essas resenhas. É aquele momento onde um técnico traz uma coisa engraçada, ou então a fisioterapia parou pra mexer no celular, vê um meme e faz, ó, pra aqui, ó. E aquele meme começa a rodar de um pro outro, daqui a pouco tá a UTI todinha rindo por causa de uma besteira que foi vista no celular de fulano. Então, aquilo ali torna-se, vamos dizer que, pano pra manga, se possível pro dia inteiro, sabe? Que muitas vezes acontece. Outra coisa, como por exemplo, o paciente vai ter um exame, e aí o exame não é necessário jejum, e aí botam a plaquinha, jejum paciente. Coitado. Aí passa batido por um, passa batido por outro, passa batido, já aconteceu até comigo, passa batido por outro, de repente o meu colega da outra TI chegou e fez, por que aquela placa tá ali? Eu fiz, tô vendo essa placa agora. Aí eu digo, mas é porque ela foi fazer exame. Aí, e o exame foi de quê? Aí quando eu fui ver o exame, eu digo, de membros superiores. E a gente começou a rir. Por quê? Porque a gente botou o paciente para jejum, mas assim, não teria a necessidade do jejum para fazer aquele exame. Mas assim, não sei se foi uma precaução, uma prevenção, mas assim, passou batido. Sim. E aí, quando a gente foi ver qual era o exame, teoricamente não tinha necessidade. Tomei a gente rir, e meu Deus do céu. E foi a graça do dia.
sabe? Eu acho que o que é mais importante também para o profissional da UTI, para a gente, né, que principalmente para Cristóvão, é quando o paciente recebe alta, né? Poxa. Isso é a melhor coisa. Imagina. Por ser uma unidade de atenção especial, então quando o paciente vai embora dali, é super gratificante. Isso, agora a gratificação é incrível. Aí puxa até também pra resenha, né? Porque você se esforça tanto, o paciente recebe alta, alguns pacientes. Minha gente, muito obrigado, equipe maravilhosa, vocês são super atenciosos. Isso é ótimo pra equipe receber. Tem paciente que vai direto fazer obrigado, viu, doutor? O senhor foi ótimo, doutor. Simplesmente. Né? A gente olha assim Tchau. e faz, tá certo, vá, minha filha, vá com Deus, vá logo. Suma vá. da minha frente. Por favor, vá. Aí, Show de bola. vira aquele obrigado, doutor, a gente faz, meu Deus. Mas assim, a alta é realmente gratificante demais. E, por exemplo, nem todo acompanhante é um acompanhante chato. A gente traz, assim, alguns causos, né? Pra poder mostrar o quão engraçado algumas situações podem ser, o quão peculiar pode ser. Mas, por exemplo, eu já tive acompanhantes de pacientes que, ao chegar, é claro, sempre nos plantões, né? Então a gente já sabia quem eram as pessoas. Aí já, minha filha, entre. Tratava a gente super bem, a gente tratava bem. No final, infelizmente, o paciente foi a óbito. Mas assim, ela fez questão de agradecer a toda a equipe o cuidado prestado. Então, assim, obrigado médico, obrigado enfermeiro. Ela, sempre que chegava, conversava comigo. Ela, por estar lá um bom tempo, o paciente quase crônico na UTI. A gente passou quase 5 meses com esse paciente lá. Então, a gente já se conhecia mais. Ela conversava com a gente, perguntava das lesões dele. E aí, ela saiu agradecendo a pessoa por pessoa que passou e cuidou daquele familiar dela. Então, assim, infelizmente não foi uma alta, mas foi gratificante para a equipe saber que todo o esforço, Foi todo o reconhecido. cuidado prestado para aquele paciente foi reconhecido pelo familiar. Então, a gente brinca trazendo 1 a cada 100 que é chato, mas os outros, muitas vezes, que estão ali, que reconhecem, que ajudam a gente, normalmente a gente não traz porque, mas assim, é importante a gente lembrar, porque é gratificante para a equipe, sabe? Seja uma alta ou então seja um reconhecimento da família. Sim. É igual eu digo aos alunos aqui, eles só fazem reclamar. Aí tem uns que vêm elogiar, eu chego e fico, meu Deus, muito obrigada. Eu tô super feliz, eu ganhei o dia hoje, porque eu recebi pelo menos um elogio de alguma coisa. Porque as pessoas, elas costumam sempre criticar. E é difícil a gente receber elogio por alguma coisa. Porque sempre o ser humano acha que é a obrigação do outro estar fazendo aquilo por ele. Exatamente. E aí fica um pouco difícil. Tá É bom, isso. Cristóvão, acabou o programa. Então, show de bola, galera. Ei, olha, esse foi um dos programas legais, assim, em termos de conteúdo que a gente fez aqui, cara. A gente falou bastante sobre muita coisa. Cristóvão falou né? bastante. Eu venho Vamos, Não, o Cristóvão aqui vai vir mais vezes, viu, cara? Não, com o Vanus, não. quando nos gostou, tá com o Cristóvão. Vou botar aqui, ele tá para aula de tranquilo. estética também, porque ele é das práticas integrativas. Olha aí. E ele tá dá aula vendo? de estética também. Vou colocar ele para o programa de estética. Vanusca já chegou me ameaçando, pô. Vanusca chegou assim, fez, olha, tô cansado, não quero falar muito. Em vez de falar assim, não vou empurrar pra você, viu? Aí eu digo... Bom dia, né? Bom dia, opa, tudo bom? Vamos com calma, Vanusca. Show de bola, galera. Então, gente, que alegria começarmos nosso sextou desta forma, né? E pra gente encerrar, a gente tem um bem agenda, né? Tem algum curso de extensão Tem pra o curso divulgar de aí? Cristóvão de extensão. Ele vai dar um curso como preparar o currículo para a tão sonhada residência dos alunos de enfermagem. Então, Cristóvão, ele é o professor que ele foi residente em cardiologia, igual ele falou aqui para vocês, e ele vai ajudar o aluno a preparar o currículo dele para essa residência. Qual é a data do curso, Cristóvão? Ele nem sabe. Ó. Lembro não. É meu filho. 21 e 22 de maio. Eu sabia, Qualquer tinha que testar dúvida, ela. vai lá no link na minha bio do Instagram, que tem Boa. todos os cursos de radiologia, enfermagem e estética para vocês. Diga seu arroba aí do Instagram. @ Vanusca Portugal. Ó, é só riqueza, viu? Esse arroba vale ouro. Então é isso, gente. Que alegria. Estamos encerrando mais uma edição do Vida no Campus Podcast. E eu queria agradecer primeiramente você que nos acompanhou de casa. Teve
essa manhã de muito conteúdo, e eu tenho certeza que você vai levar para dentro e para fora de casa, né? Para faculdade, enfim, para onde você estiver aí cursando de fato a enfermagem Brasil afora. Meu querido, muito obrigado, Cristóvão Barros. Foi muito legal ter você aqui com a gente, né? Deu uma aula, né, de terapia intensiva pra gente. Eu aprendi muito hoje, né? Desmistifiquei aqui alguns mitos que estavam sobre minha cabeça e graças a Deus deu tudo certo. Valeu mesmo. E fica o convite para a próxima. Fuja não. Tamo junto. Muito obrigado pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui agregando conhecimento, que eu acho que a enfermagem é isso, né? A gente está aqui para agregar conhecimento e cada vez realmente somar. Uma das funções primordiais da enfermagem é a educação em saúde. Então, assim, tecnologia, ela veio para ajudar a gente a otimizar esse processo educacional. Sim. Então, como uma profissão que ela tem como grande base a educação, eu acho que esse processo de, como você disse, desmistificação, de realmente trazer as coisas, de focar nesse aprendizado para a enfermagem, ela é crucial. Perfeito. Agradecer também a nossa coordenadora Vanushka Portugal, ela que é a coordenadora que mais vem aqui no programa Vida no Campus, minha querida. Muito obrigado novamente. Tchau, pessoal. Tô aqui. Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp. Então é isso, já, gente. A gente se encontra no próximo dia 28 de abril para mais um programa Vida no Campus. A gente se encontra lá. Valeu, e aqui é o Nibra.